Amados irmãos e irmãs em Cristo, do programa Nossa Igreja, no quadro A Palavra do Pastor, vamos meditar juntos o Evangelho deste domingo da solenidade da Ascensão do Senhor. Do Evangelho segundo Marcos. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Na solenidade da Ascensão, irmãos e irmãs, nós contemplamos a nossa meta, o nosso destino, o fim da nossa vida, que é a comunhão plena com Deus no céu. O Senhor Jesus, aquele que padeceu por nós, que sofreu por nós, que morreu na cruz por nós, que foi sepultado, é aquele também que ressuscita. É aquele que vence a morte, vence o pecado, aquele que mostra a verdade da sua palavra, aquele que perde, que doa a vida por amor, a reencontra. Então, em Jesus nós vemos o cumprimento das promessas de Deus. E se em Jesus essa palavra se cumpriu, ela também se cumprirá na vida dos discípulos. Então nós temos neste Evangelho, nessa passagem, a conclusão gloriosa do Evangelho segundo Marcos. Então o Senhor ressuscitou e subiu aos céus, Ele triunfa junto do Pai. E essa também é a nossa meta. Mas se nós de um lado temos a conclusão do Evangelho de São Marcos, nós temos também a abertura de uma nova história, o início de uma nova história nesta passagem evangélica. Por quê? Porque o Senhor dá uma ordem aos 11 discípulos. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho, anunciai a Boa Nova. Esta ordem, irmãos e irmãs, é para esses 11 discípulos e para a igreja, ou seja, para nós hoje também. Nós podemos olhar a nossa realidade eclesial, das nossas comunidades, paróquias, dioceses, da nossa Igreja Universal e vemos todas as dificuldades que nós temos para anunciar o Evangelho. Mas as pessoas estão diminuindo, está cada vez mais difícil e vamos colocando inúmeros obstáculos para anunciar o Evangelho. Mas quem são esses 11 discípulos aqui do Evangelho, irmãos e irmãs? Pedro, aquele que no momento crucial da vida de Jesus o negou, o traiu. Os apóstolos fugiram, a não ser João, que ficou com Jesus até o final, os outros todos fugiram. Ou seja, era um grupo que também tinha as suas fragilidades, as suas fraquezas, mas mesmo assim o Senhor os escolheu. O Senhor constituiu esse grupo para formar a igreja, que somos nós hoje também. Então nós também temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, mas nós nunca podemos esquecer aquele que nos chamou, aquele que nos convocou, aquele que tocou o nosso coração. E se nós anunciamos a Boa Nova, anunciamos o Evangelho, não é com a nossa força, com a nossa eloquência, com a nossa capacidade, mas é com a força do Espírito Santo agindo em nós. É bonito que o Senhor, Ele dá uma ordem: anunciai o Evangelho, converter o coração, transformar as vidas, mudar a vida das pessoas, não é conosco, irmãos e irmãs. Isto é obra do Espírito Santo, é obra do próprio Senhor agindo na vida das pessoas. O que nós, como igreja, hoje temos que fazer é sermos fiéis ao anúncio do Evangelho, ao anúncio da Boa Nova. Sempre me chama a atenção as palavras do Papa Bento XVI, quando ele dizia que o encontro com a Boa Nova não é um encontro com uma doutrina, não é um encontro com regras, com normas, mas é um encontro com uma pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo.
E esse encontro com a pessoa de Jesus Cristo só é possível mediante a ação do Espírito Santo. Nós, enquanto igreja, enquanto discípulos do Senhor, a nossa missão é anunciar o Evangelho com fidelidade e pedir essa graça, que é a palavra do Senhor também, os sinais que vão acompanhar o nosso anúncio, que vão tocar o coração das pessoas, é ação do próprio Espírito Santo. Então, nesse domingo da Ascensão, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a fidelidade ao Evangelho, a fidelidade, à missão a nós confiada. Nós caminhamos para o céu, caminhamos para a comunhão com o Senhor, mas enquanto caminhamos aqui na terra, não esqueçamos de cumprir a nossa missão, que é anunciar a boa nova a todas as pessoas. Você, como pai de família, mãe de família, estamos no domingo também, que é Dia das Mães, não deixe de fazer a sua missão na sua família. Você, filho, anuncie o Evangelho na sua família, que cada um de nós, na sua realidade, no seu estado de vida, possa cumprir esse mandato do Senhor, para que um dia nós todos estejamos unidos, reunidos com Ele na glória dos céus, uma vez que nós também realizamos aqui o nosso caminho e comprovamos com a nossa vida que a palavra do Senhor é verdadeira. Aquele que perde a vida, aquele que entrega a vida, a reencontra novamente, uma vida definitiva junto do Senhor. Que essa palavra possa nos animar, nos iluminar nesse tempo pascal.